Imagine o seguinte cenário: uma cidade é construída no fundo do mar por um magnata ambicioso. Nessa cidade, a sociedade é pautada numa filosofia com base na completa liberdade e no ultra individualismo. Uma cidade que funciona sem nenhum tipo de órgão ou estado de poder para regulamentar ou fiscalizar. Em que na verdade é que o homem tem a completa liberdade para poder agir e realizar tudo como quiser, sem sofrer quaisquer tipos de consequência de seus atos. Uma sociedade governada apenas pela vontade do homem. De início, o que era para ser um paraíso perfeito para aqueles que buscavam ser completamente livres das amarras do julgamento, das leis e das éticas e morais sociais, a realidade traria as consequências dessa completa liberdade e expor a verdadeira natureza do homem. O que começou com uma ideia de um paraíso, rapidamente se tornou um inferno, sendo reduzido ao puro caos e ruínas. Esta é a premissa de BioShock. Eu pude ter o belo prazer de poder zerar esse jogo no finalzinho do ano de 2024, um game muito renomado dos meados dos anos de 2007 para a plataforma do PS3, porém é claro que eu admito que eu acabei jogando esse jogo muito mais por ele ser referenciado como um game cult ou um jogo muito mais clássico. Nunca tinha conhecido nada sobre exatamente a obra, a não ser como um jogo com a mão com poderzinho, apenas isso que eu sabia sobre o jogo. Por mais que eu não exatamente joguei a versão do PS3, mas sim a versão de remaster do PC, pois é, eu não tenho um PS3 para poder jogar essa obra na nossa plenitude original, mas mesmo assim o jogo ele funciona da mesma maneira, então não perdi nada. Até porque esse jogo ele é bom pra caralho. Inegavelmente ele é muito bom. Masterpiece. Claro, ele tem as suas ressalvas. Muitas coisas do jogo, principalmente dessa parte técnica, elas são muito bem entregues ao jogador. Mas lembre-se que por detrás de uma produção desse tamanho, existe uma cabeça por trás dessa criação. E seu nome é Kenneth Levine, ou para facilitar, Ken Levine. Antes mesmo de Ken sequer pensar em criar BioShock, ele já havia trabalhado em outros dois projetos que serviram como base para a gameplay do jogo BioShock. As duas obras em questão é o System Shock 1 de 1994 e o outro game é o System Shock 2 de 1999. Infelizmente, esses dois jogos na época não tiveram o mesmo holofote que a franquia BioShock teria. Todavia, com a frustração desses dois jogos não terem tomado a grande proporção de sucesso que eles estavam esperando, Ken Levine queria trazer algo inovador e jamais visto dentro da indústria dos jogos. Ele inclusive já tinha muitas coisas já bem idealizadas. Em princípio, a ideia do jogo era ele se passar em um lugar completamente isolado, onde não há uma saída para o jogador, onde ele simplesmente possa virar as costas e ir embora. Logo, ao invés de perpetuar essa ideia de isolamento através de uma nave espacial, que inclusive já foi apresentado no System Shock, Levine buscava apresentar esse isolamento num lugar perfeito e ideal para isto, o fundo do mar. Mas ainda estava faltando algo essencial para essa obra. Qual seria o conceito base do game para ele poder apresentar esse universo, esse jogo, essa história? Surge daí o que faz esse jogo ser muito reconhecido pela crítica e até pelos seus próprios jogadores. Levine, durante os estágios iniciais da produção do jogo, ele estava consumindo uma obra que é muito influente para os norte-americanos. O livro em questão é a obra A Revolta de Atlas, escrito pela filósofa Ayn Rand. Há um outro livro que antecede certas coisas, que é o Fountainhead, da mesma escritora, mas aqui a obra que leva muito foco é justamente só este livro da Revolta de Atlas. O motivo específico de Levine usar o livro da Revolta de Atlas para poder compor todo o conceito em torno do game é que nesta obra em específico, que mistura ficção, filosofia e crítica social, ambientada num mundo à beira de um colapso econômico, empresários, cientistas e inovadores começaram a desaparecer misteriosamente, enquanto o governo expande seu controle e sufoca a produtividade através das regulamentações. O livro é uma crítica ao coletivismo e uma defesa ao egoísmo racional, argumentando que o progresso depende da liberdade dos indivíduos produtivos, com um tom filosófico intenso, baseando no pensamento libertário e capitalista. O livro, ele propõe uma ideia nova de uma política econômica social, o objetivismo. O objetivismo é uma filosofia política que defende a razão como um meio de conhecimento, o egoísmo racional como o princípio moral e o individualismo como a base da sociedade. E o capitalismo diz laissez-faire. What? Laissez-faire. O quê? Laissez-faire. Fala direito, filha da puta! Laissez-faire. O termo laissez-faire, de origem francesa, significa deixe fazer, o que refere-se a um sistema econômico onde o governo não interfere no mercado,
permitindo que indivíduos e empresas operem livremente, sem qualquer tipo de regulamentação excessiva. Ayn Rand acredita que o propósito da vida era a busca da própria felicidade, sem qualquer tipo de sacrifício involuntário, nem para você mesmo, com o outro ou dos outros para si. Não entendi nada. Mas o porquê de eu estar exatamente explicando sobre o objetivismo e esta obra de Ayn Rand é por um motivo simples. Quem lendo esse livro, ele percebe que Ayn Rand traz uma visão muito utópica e muito positiva sobre o objetivismo, considerando até muitos pontos dentro da obra as ideias completamente estapafúrdias. Não, ele tem toda a razão. Pois no livro a obra passa muito mais como se o Estado fosse o completo vilão e inimigo de todo mundo, e os seres mais puros e mocinhos da história são os donos de negócios, que detêm o monopólio do mercado. Eles são os verdadeiros heróis que fazem o progresso da sociedade. Como se isso fosse acontecer, que monte de... Bem, focando um pouco mais por esse lado do enredo da história de BioShock, principalmente da origem dessa fundação dessa cidade, a ideia dessa cidade submersa de Rapture surgiu do magnata Andrew Ryan, inclusive sendo este um nome de um anagrama para Ayn Rand, que fugiu da União Soviética e foi para os Estados Unidos. Mas, mesmo conhecendo esses dois sistemas políticos, ele acreditava que o coletivismo e o governo restringiam a liberdade individual. Então, longe da influência da superfície, a construção da cidade dá início em 1945. Os materiais foram transportados secretamente e a cidade foi erguida utilizando estruturas pré-fabricadas. Toda essa construção foi realizada sem qualquer estado governamental saber, pois Ryan não queria que nenhum rato interferisse no seu novo negócio. Em 1946, os primeiros habitantes chegam em Rapture, e até 1951, Rapture cresceu como uma metrópole tecnológica e muito promissora. O objetivo original de Rapture, e que Andrew Ryan buscava, era criar uma sociedade livre das interferências religiosas e governamental de qualquer tipo, onde qualquer cidadão pudesse prosperar para o seu próprio ganho, sem ser prejudicado pelas necessidades dos outros. Os melhores e os mais brilhantes do mundo teriam a liberdade de livre-arbítrio e escolha em Rapture, sem restrições de governo, religião ou outras instituições estabelecidas. Em vez de obedecer às tradições e sistemas morais impostos por instituições, valores como ambição, razão científica e pensamentos livres deveriam guiar os habitantes em busca por suas realizações. Mas é claro, depois de diversos eventos que houveram em Rapture, a sociedade começou a ruir e se iniciar uma guerra entre os civis. Até culminar no momento onde nosso protagonista, o Jack, sofre um acidente de avião e acaba isolado no meio do oceano. Ele avista naquele mesmo local da queda esse gigantesco farol. Ele adentra a construção e lá dentro nós já temos um busto gigantesco do Andrew Ryan e ainda uma frase escrita que resume muito bem e o que significa e simplifica o que Andrew Ryan propõe. Nem deuses, nem reis, apenas o homem. Ele consegue chegar na cidade submersa através de uma batosfera, um meio de locomoção muito comum dentro de Rapture. Porém, a guerra já havia passado e só chegamos no momento que o caos já havia acontecido. Contudo, somos recebidos por um cidadão chamado Atlas, que nos ajudará a sair de Rapture e se vingar de Ryan, que havia matado a família de Atlas. E aqui um dos pontos positivos que BioShock consegue fazer muito bem, e que inclusive muitas obras hoje em dia não conseguem fazer, é construir uma atmosfera muito marcante. Este lugar é absurdamente surreal do quão imerso você fica nesse universo, no duplo sentido da piada também. Gente, é bom. Valeu, essa piada é boa pra caralho. Isso é até uma coisa que o próprio Levine ele já estava querendo fazer na produção dele. Ele queria que quando você estivesse jogando aquela obra, para você sentir aquele peso daquele isolamento, ele não quer que você se sinta fora de outro lugar, ele quer que você perceba que você está dentro de uma construção que está no fundo do mar. Todo aquele ambiente consegue te apresentar isso muito bem, você vê as janelas, você vê a estrutura, você sente peso daquilo. É quase como se a qualquer momento você fosse ser esmagado, sabe? Mas sempre mantendo essa ideia para você sempre se lembrar que você está no fundo do mar. E junta disso uma outra coisa que o jogo dá aula é na ambientação. Um ambiente que ele consegue te contar parte da história. Não é só um ambiente genérico completamente esquecível, não. Um ambiente que consegue carregar um peso absurdo para tudo que tá observando ali. Porque quando tu vai explorando o ambiente, tu vai vendo todos os detalhes ali, é quase como se a própria ambientação consegue te contar uma parte da história. Ela deixa ainda a margem de interpretação que você está enxergando, você vê apenas muitas consequências, mas você consegue ver corpos, pessoas, destruição, você consegue perceber essas nuances todas. Mas para melhorar isso mais ainda, quem contextualiza tudo o que acontece em Rapture, seja em certos anos específicos ou até momentos-chave, os áudios de registros é o que serve como contextualizador para aquele universo.
Eles servem até como uma forma de incentivo ao jogador para querer explorar, para conhecer mais daquele universo sendo apresentado, para poder te mostrar o que aconteceu naquele ambiente. E essa é uma outra parte boa dos áudios, porque ela não é uma perspectiva muito crua que explica exatamente como as coisas acontecem, mas é como são descrições sutis sobre o que você vê, do que você observa, sobre aquele momento específico. E não só isso, ele pega outras perspectivas, ele pega desde um cidadão de Rapture até pessoas importantes para a obra, até mesmo muitas ideologias de Andy Ryan são apresentadas dentro dos áudios de registros. Mas todos esses registros ele consegue trazer um peso através da perspectiva dessas pessoas. E ele quer que você se sinta na pele daquela pessoa que está falando aquele diálogo naquele momento. Ele quer te contextualizar dentro daquele tempo específico. It has been brought to my attention that some citizens have discovered ways to hack the vending machines. I should not need to remind each and every citizen of Rapture that free enterprise is the foundation upon which our society has been established. Parasites will be punished. E o que falar da direção de arte de BioShock? Simplesmente uma das direções de arte mais influentes e mais impactantes na indústria dos jogos. E ela é simplesmente fenomenal e perfeita. O jogo ele adota o estilo de arte conhecido como Decopunk. Explicando um pouco melhor sobre esse estilo de design, o Art Deco surgiu na Europa no início do século XX e é conhecido por ter formas geométricas, linhas, curvas estilizadas, além de uso de materiais que tragam um certo nível de elegância. O Art Deco ele tenta grandificar uma obra, transmitindo uma ideia de sofisticação, luxo, é como se fosse um glamour, um brilho que você vê. E esse design encaixa perfeitamente para Rapture, principalmente nas áreas de convivência da cidade. E isso vai de encontro com exatamente o que Andy Ryan propõe para a cidade dele. Ele quer que os cidadãos tenham esses sentimentos evocados quando eles estão convivendo lá. E uma outra coisa que mescla muito bem essa parte do retrofuturismo, mas principalmente para esse lado, para te evocar esse sentimento que você ainda está em tipo de um ano de 1950, é muito comum você encontrar os letreiros em neon, que ajudam tanto a caracterizar e reforçar essa ideia que você está preso num ano de 1950, mantendo essa ideia de um ambiente premium e ainda futurista. Por outro lado, nós temos o outro aspecto, o punk. Aqui o Decopunk ele se inclina para esse lado do cyberpunk, porém, ao invés de ser um cyberpunk ultra futurista do que a gente imagina daqui a 100 anos, na verdade é um pouco mais diferente. É quase como se o futuro tivesse chegado nos anos 60, nos anos 80. Que ao invés desse futurismo tecnológico ser através de circuitos ultramodernos, a tecnologia aqui é muito baseada em mecanismos, engrenagens, peças industriais, é muita coisa mecânica ainda. O game por um todo e Rapture e muitos outros elementos, ele apresenta essa ideia de um retrofuturismo, um tipo de futuro que nunca aconteceu e que ele vai começando a ficar cada vez mais bruto e combinando até quando a gente vai se aprofundando na cidade de Rapture. Os ambientes passam a cada vez ficar mais mecânicos, mais bruto. Mas voltando um pouco mais para essa parada que eu tava explicando sobre a ambientação e focando um pouco mais na história do game, os primeiros anos, Rapture prosperou como uma sociedade livre de restrições governamentais, impulsionado pelo capitalismo e pela inovação científica. No entanto, a falta de leis trabalhistas e programas sociais gerou desigualdade extrema, com os pobres vivendo em condições precárias. Ryan bate muito nessa tecla de que o homem ele tem que ser completamente livre, tendo uma frase como sua linha de pensamento: o homem escolhe e o escravo obedece. I believe in no God, no invisible man in the sky. But there is something more powerful than each of us, a combination of our efforts, a great chain of industry that unites us. But it is only when we struggle in our own interest that the chain pulls society in the right direction. The chain is too powerful and too mysterious for any government to guide. Any man who tells you different either has his hand in your pocket or a pistol to your neck. Mas aí começam as pontas soltas na ideologia de Andy Ryan. Se as pessoas elas são livres para serem o que elas quiserem, ele cria uma contradição muito simples aí. Sendo sincero, quem gostaria e aceitaria de braços abertos trabalhar num tipo de trabalho precário ainda muito pesado? Como, por exemplo, trabalhar como carregamento, faxineiro, como construtores que botam mais a mão na massa, mineradores, enfim. Pouquíssimas pessoas de fato escolheriam esses tipos de trabalho se elas tivessem essa liberdade. Lembrando que eles não são trabalhos indignos. Até porque todos os ricos em Rapture, todos aqueles que tinham controle do monopólio, principalmente aqueles que estavam vinculados à parte da necessidade humana, como comida, água e aqui em especial o ar, como eles não tinham nada para poder restringi-los, eles poderiam estabelecer regras e ordens da maneira como eles quisessem. Ou seja, eles poderiam forçar as pessoas a trabalhar em condições completamente subhumanas. Só que é claro, na ideologia de Andy Ryan, você aqui é livre para escolher o tipo de trabalho e serviço que você quer fazer. Mas lembrando, pessoas têm necessidade que elas precisam ser supridas. Deu para entender o fio da meada do problema dessa filosofia dele, né? Mas se esse ponto da filosofia dele ainda não te convence como ela
ela ainda é bem falha, há uma outra que você consegue compreender muito bem como a falta da ética e da moral é capaz, através da ciência, criar uma demanda de mercado que é completamente repugnante. Tanto que esse é um dos pontos que começa a datar o declínio da cidade de Rapture. O Andrew Ryan, ele acreditava que ele era o único que teria o monopólio e o controle de toda a cidade. Ryan, ele esquece que pode haver outras pessoas que se dessem muito bem nessa ideia do seu ultra egoísmo. Bastava apenas surgir um homem mais antiético e antimoral do que ele. E daí surge o maior inimigo e antagonista de Andrew Ryan, Frank Fontaine. Frank Fontaine, antes mesmo de chegar a Rapture, ele já era um grande criminoso. E agora, chegando a uma cidade onde não havia leis que o pudessem impedir, ele cria negócios que até Andrew Ryan se espanta e se surpreende positivamente com ele, mesmo sabendo que muitas dessas coisas que ele faz nesses negócios são criminosos e que possam ainda ser nocivos para a cidade de Rapture. Porém, surge ainda uma outra figura importante para o desenvolvimento de toda essa história, a doutora Tenenbaum. Bridget Tenenbaum era uma judia dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Desde pequena, ela passou a ser reconhecida como uma criança prodígia, pois ela passou a ajudar os alemães em certos experimentos contra seus próprios conterrâneos. Pois é bem intensa essa parada, mas enfim. E após chegar em Rapture, Tenenbaum descobre uma lesma do mar, que ela contém uma substância especial, e ela o denomina de Adam. O Adam, ele possui uma propriedade parecida com uma célula-tronco. Se manipulado da maneira certa, o Adam, ele pode modificar a estrutura da célula, podendo conceder regeneração ou até mesmo poderes para quem o consumisse. Daí nasce os plasmídeos no universo de BioShock. E os plasmídeos, tanto na história como na própria gameplay, eles servem justamente para poder dar habilidades especiais para as pessoas. Por exemplo, você pode acender as coisas com a mão, soltando fogo, ou ainda você pode utilizar e manipular a eletricidade, usar o poder de telecinese. Tudo isso fornece habilidades passivas tanto para o seu personagem e também para aquela sociedade. Aquilo ajudou muito a fomentar o mercado do trabalho, criando até um tipo de sinuca de bico para aquelas pessoas que não escolhiam tomar a substância. Bem, elas eram basicamente descartadas do trabalho, e aquelas que se submetiam a tomar os plasmídeos eram atribuídas os trabalhos específicos para os plasmídeos que elas haviam tomado. Basicamente, o mercado de trabalho começou a ter a mão de obra de pessoas hiper qualificadas por poderes. Mas só uma coisa, você por gentileza poderia deixar um like nesse vídeo? Porque quando você deixa um like num vídeo como esse, você diz para a plataforma que esse vídeo ele tem relevância e que as pessoas deveriam consumir esse vídeo e até outras obras que eu crio aqui. E caso você não queira perder mais nenhum outro tipo de produção que eu trago aqui, você também pode se considerar de se inscrever aqui nesse canal, para você não perder nenhum outro tipo de conteúdo que eu trago aqui para vocês. Mas é claro, você poderia fazer isso tudo por gentileza. Eu entendi a referência. Tenenbaum passa a ser financiada por Frank Fontaine, e a empresa Fontaine Futuristics é fundada. Ela passa a desenvolver o Adam em larga escala. Contudo, com uma crescente demanda do mercado pelo consumo e uso do Adam, por meio de pesquisas de Tenenbaum, eles passaram a utilizar meninas com menos de 7 anos como fonte principal de meio de produção para o Adam, inserindo a lesma do mar dentro de suas barrigas. E elas assim conseguem produzir uma quantidade de Adam muito maior. E isso tudo resulta na criação das Little Sisters, as meninas macabras que a gente encontra durante o jogo. Mas com o tempo, a Tenenbaum ela percebe os efeitos colaterais devastadores do Adam, e como quem o usa por muito tempo se torna um splicer, ou um viciado, por assim dizer. Mas também, ela passa a se culpabilizar muito pela criação das Little Sisters. Eu sei que por mais que esse jogo tenha muitos acertos técnicos, principalmente pela forma que ele apresenta essa história, construindo uma excelente narrativa, a gameplay dele pode ser bem difícil até mesmo para quem já está acostumado a jogar. E sendo mais específico, o combate desse jogo, ele é muito engessado. Primeiro que começa já a complicar um pouco nesse início aqui. O seu personagem, Jack, consegue carregar cerca de 7 armas. Uma pistola, uma espingarda, uma metralhadora, um lança-granadas, um lança-chamas e uma balestra. Sem contar que você ainda tem uma arma corpo a corpo, que é uma chave inglesa. E como último slot nós temos também a câmera de fotografia. A câmera ela serve como uma mecânica de investigação do game, principalmente informando quais são as armas interessantes para você usar contra os seus inimigos, e ainda os tipos de munições e até danos que eles são mais suscetíveis. E quanto mais investigações você vai acumulando sobre cada inimigo que você encontra, você passa a conseguir dar mais dano nesses inimigos. Sem contar que você ganha outras recompensas, como os tônicos, que dão habilidades passivas pro seu personagem, que pode te dar mais defesa, mais poder de cura, mais ataque, habilidades para poder hackear e saquear cofres. Enfim, são vários tipos de habilidades passivas que você pode ter no seu personagem, te permitindo criar até builds bem variadas dentro do game.
Há outras recompensas também que você pode obter os plasmídeos ofensivos, como eu já havia citado, dos poderzinhos das mãos, como choque, fogo e até melhorar eles. Mas daí surge a minha história com essa mecânica dessa câmera. Há um momento específico na história que você tem que ir até uma sala e pegar essa câmera. E quando você pega esse item, ele te apresenta meio que levemente sobre a mecânica dele. Só que ali, de primeira, só tinha lido ali câmera de investigação. Daí eu fiquei, tá, deve ser só pra tu pegar colecionável, pegar uma conquista do jogo. Eu pensei, bom, deixa quieto, não vou usar essa parada. Aí se passa mais ou menos 4, 5 horas de gameplay depois, principalmente depois do plot do jogo. E aí eu comecei a tirar foto, só de sacanagem, caraca, um monte de inimigo, vai, tira foto, daí do nada. Enche uma barrinha, aí começa, mais dano. Mais dano? Aí eu comecei a tirar mais foto, encheu a barra, aí eu entendi qual que era da mecânica. E ainda, eu tava num nível de dificuldade ainda abaixo do extremo, porque tem o easy, o normal, o hard e o very hard. Eu tava no hard, e eu simplesmente fiquei 4 horas sem usar essa mecânica, e eu tava sentindo, tá um pouquinho difícil. E eu fiquei assim, caralho, mano, é muito burro, moleque, eu tô sofrendo à toa nessa parada. Animal! Burrão! Mas mesmo assim, acabei rejogando o jogo, utilizei essa mecânica, mas é claro, ele não é uma bala de prata, ele não vai te deixar completamente com um dano absurdo, ele ainda assim consegue dar uma leve equilibrada. Mas daí, ainda seguindo essa linha de raciocínio, como é difícil esse combate, é que ainda dentre essas 7 armas que você carrega, das armas que são disparáveis, você tem 3 tipos de munições especiais pra elas, sendo ainda essas variantes entre antipessoa, perfurante, munições elementares como fogo, gelo, choque, munições explosivas e ainda as munições comuns de cada tipo dessas armas. E ficar fazendo essa troca de armas e de munições para você conseguir obter o máximo de dano possível e ainda poupando munição é uma parada muito difícil, porque a troca dessas armas não é uma coisa rápida, não é dinâmica. A munição, quando você vai trocar também, o cara tem que tirar o pente da arma, dele bota, dele carrega, daí você tem que disparar e tem que recarregar. Aí quando tu vê que o bicho já tá pra cima de ti, tu tem que trocar de arma e, cara, é bem difícil. E sem contar que você ainda pode utilizar os plasmídeos ofensivos contra os inimigos para dar até ou dano extra ou ainda atordoar eles. Tem os plasmídeos que eles são, né, como de choque, eletricidade, fogo. Tem um de telecinese que você pode lançar objetos de volta contra os inimigos. E esse é um ponto que o game ele não acerta muito bem, é causar esse dinamismo de combate e nesse uso dessas trocas de armas e de munições. Tanto que um dos pouquíssimos jogos que acerta nessa mecânica de você utilizar múltiplas armas durante seus combates são os Dooms clássicos. Mas ainda citando o Doom Eterno como o Doom moderno, ele consegue apresentar de maneira muito intuitiva você utilizar as armas certas contra os inimigos certos. Porque se você não aprende a utilizar essa mecânica, ainda que de forma intuitiva, você ainda vai ficar com muito problema de ficar faltando munição, o que dificulta muito a sua jogatina. O que de fato o BioShock não consegue acertar muito bem nesse nível de mecânica. E olha que ainda joguei esse jogo no teclado e no mouse, que era um pouquinho mais dinâmico para fazer essas trocas de armas e de munições. Tu imagina o cara que tinha que abrir aquele hubzinho que tem as munições, ele fica lá, caraca, eu vou pegar essa arma, vou pegar essa aqui. Meu Deus, cara, ele é bem duro assim pra tu jogar. Uma outra coisa que é bem incômoda aqui é a navegação desse jogo pelos mapas, que Jesus amado, cara, faltou um designer ali pra botar o dedo e falar assim, olha, assim, esse mapa vai parecer um pouco confuso pra quem estiver jogando, porque principalmente em momentos do jogo que você tem múltiplos andares, tem até um momento que acho que tu tem 3 andares. O problema que ele faz uma contabilização ali é que ele só apresenta a parte do mapa em si que você está no andar. Então vamos dizer que teu objetivo fica no primeiro andar e você tá no último. Se você for seguir só o mapa, ele não vai te conseguir apresentar muito bem para onde você tem que ir. Ele não é impossível de você interpretar ele, mas ele é um pouquinho difícil, que tu fica assim vendo, fica, caraca, a flecha aponta pra cá, e tu vai pra cá, e tu sobe, aí tu vem pra cá, sabe? Ele é bem confuso assim. Tá falando merda, compadre! Mas ainda uma coisa que é interessante é que o jogo ele te oferece nas configurações é habilitar uma seta que sempre aponta para o objetivo que você tem que seguir. Mas isso até serve de dica para quem for jogar, porque eu tava com muito medo de perder itens ou até muitos outros recursos ali, mas você pode seguir várias sessões assim específicas do game que você pode voltar, então não te esquenta, tu pode ir lá, fechar um ciclo e quando você for atravessar uma porta ou chegar numa batosfera, você consegue sempre voltar a explorar todo o ambiente, você não perde nada, entendeu? Entretanto, quanto mais você vai passando e vai avançando no jogo, seguindo a história, vendo toda aquela ruína de Rapture, você consegue entender cada vez mais como o objetivismo ele destruiu, ele é completamente falho para aquela sociedade. Talvez não só para aquela, óbvio. Mas a maior ficha que pode cair para tu entender tudo aquilo que tá acontecendo é quando tu começa principalmente a entender que toda a decadência de Rapture veio através dessa filosofia que Andy Ryan ele tava acorrentado. O Andy Ryan ele é simplesmente ele é um escravo da própria filosofia e ideologia dele.
Por isso que durante a ascensão de Fontaine e sua influência que foi tomando forma em Rapture, e quando essa força começa a tomar proporções que desconcertam o Andy Ryan, ele começa a meio que enfrentar o Fontaine através do mercado, fazendo manipulações e perseguições contra ele. E esse é o ponto, como o Andy Ryan ele é atado nessa ideologia dele, ele simplesmente não poderia chegar diretamente no Fontaine e intervir nas coisas que ele fazia, porque iria ser contradição naquilo que ele acreditava. Mesmo que o Fontaine ou até outra pessoa fizesse coisas que poderiam destruir o Rapture, fazer ela implodir de qualquer maneira que fosse, pode ser em guerras, desserviços ou destruição, enfim, não importa, ele não poderia chegar como uma força de oposição a ele, como um governo que ele sempre odiava. Ele tinha que enfrentar ele diretamente do mercado, utilizando da mão invisível e manipular o mercado para que ele ganhe a guerra invisível, tu entende? Só que isso custou muito caro pro Andrew Ryan. Com as perseguições frequentes contra o Fontaine e todos os seus aliados, num dia, durante o confronto armado, Fontaine ele acabou morrendo e Andrew Ryan acabou tomando a Fontaine Futuristics para que ele possa comercializar agora os plasmídios. Mas não é só este negócio que o Ryan acabou tomando de Fontaine. O orfanato das Little Sisters e ainda a casa de Fontaine para os pobres, ele acabou também tomando para si. Só um leve refresco de memória. O orfanato servia para justamente fazer todos aqueles experimentos, aquelas coisas que ele fazia com as Little Sisters. E esse outro negócio, a casa de Fontaine para os pobres, ele serve para justamente para as pessoas que elas são as mais debilitadas e que sofrem mais em Rapture. Quase como a gente tem na vida real, que são aqueles lugares que eles fornecem comida, uma leve moradia por um momento, enfim. Mas esse lugar vai ter uma desenrolação lá pra frente. E ao mesmo tempo começou a se evidenciar entre os cidadãos como que eles eram muito explorados em Rapture. Como eles eram tratados apenas como mão de obra barata e completamente descartável. Eles entregavam sua vida a um lugar que não retribuía nada, muitas vezes nem mesmo o básico. Então daí surge um opositor da tirania de Andrew Ryan, Atlas, o líder revolucionário e populista de Rapture. Daí pra frente, uma guerra civil se inicia. De um lado, os menos favorecidos e desamparados de Rapture contra os mais poderosos e ricos da cidade. Porém ainda o Andrew Ryan consegue tirar uma carta da manga. Ele alterou e modificou parte da fórmula do plasmídio, permitindo que ele pudesse controlar as pessoas que tivessem um nível alto de vício e quantidade altíssima de Adam no seu sangue. Ou seja, ele gerou um exército de splicers, viciados em Adam, que obedeciam cegamente. Só que assim, daqui pra frente só piora cada vez mais. Como ele estava gastando muito Adam para poder perpetuar essa guerra, uma solução foi encontrada. Ele passou a dar instruções para que as Little Sisters tivessem a função de coletar o Adam de cadáveres, para que ele pudesse sempre ficar reutilizando quase que infinitamente. E as Little Sisters passam a ser acompanhadas pelos Big Daddies. Os Big Daddies, antes, suas funções eram manter a estrutura de Rapture sempre de pé, realizando os trabalhos mais forçados como manutenção, até revisão, até outras coisas um pouco mais específicas. Mas esses seres que têm ainda uma origem trágica, eles são pessoas que elas são capturadas daquela fundação da Casa dos Pobres e muitas dessas pessoas desamparadas, elas são colocadas dentro desses trajes e são fundidos a eles, perdendo toda a sua consciência e apenas virando um ser que obedece ordens, mas tendo sua função principal atribuída a proteger as Little Sisters de qualquer agressor. E por motivo simples, as Little Sisters receberam essa proteção, porque como havia muitos splicers na cidade, muitos deles tentavam chegar até essas Little Sisters para poder pegar essa enorme quantidade de Adam, para eles poderem consumir. Tanto que a primeira cena que a gente conhece essas duas figuras representa muito bem o quão agressivo e disposto tá os Big Daddies para proteger as Little Sisters. Tudo a partir daqui faz que você ganhe essa raiva, esse ódio pelo Andrew Ryan, para ver como ele atropela todas as dignidades, tudo que tem a ver com o valor da vida humana, para que ele sempre esteja no topo. Ele faz todas aquelas pessoas que estão ao redor dele apenas de degrau para que ele ascenda e consiga atingir esse sonho maluco de impor e construir e manter essa cidade. Mas é claro, depois de um momento, as guerras em Rapture elas cessam. E o Rapture passa a não ser mais um lugar onde é que o Andrew Ryan podia impor o seu poder. E no final das contas, Andrew Ryan perdeu tudo por simplesmente seguir cegamente a sua própria ideologia maluca do objetivismo. Mas bem, essa história não termina aqui, ela ainda tem um plot twist muito maior. Depois de passar por muitos obstáculos e muitos inimigos, o Jack, como esperado, ele consegue chegar até o escritório de Andrew Ryan, que o mesmo ele se entrega de mãos abertas a ele. Mas ele ainda revela uma das reviravoltas mais fodas
um jogo já fez. E em muitos momentos da nossa jogatina, o Atlas ele vai nos guiar por toda a cidade, falando pra onde a gente tem que ir, quais são os itens, às vezes ele até nos ajuda a liberar portas, falar senhas, enfim, nos ajuda a seguir na nossa viagem. Mas ele acaba utilizando umas palavras um tanto quanto peculiar. Would you kindly, ou por gentileza, só que na verdade ela serve como uma forma de controle mental do nosso protagonista. Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find Red Home? Would you kindly find? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? De qualquer forma, a gente acaba matando o Andy Ryan, que ele mesmo usa as palavras de por gentileza para que a gente faça isso. E logo, a gente coloca uma chave especial que é entregue por Atlas. E graças a isso, o Atlas ele revela ser que era nada mais, nada menos do que Frank Fontaine, que havia forjado a sua própria morte, assumindo o nome de Atlas e causando toda essa revolução para ele poder tomar todo o controle de Rapture. E bem, pulando algumas coisas para a gente chegar no final do jogo, temos o único final de esperança de Rapture. Caso, se fizermos a escolha de libertar as Little Sisters, depois que nós confrontamos frente a frente o Fontaine, que ele estava completamente modificado pelos abusos e uso desse Adam em excesso, as Little Sisters, elas nos ajudam a derrotar o Fontaine. E neste final bom, nós conseguimos escapar de Rapture e damos uma segunda chance de vida para as meninas, para que elas sejam finalmente livres. Sendo esse o final verdadeiro com um significado grandíssimo. O Jack prova que a maneira para derrotar e destruir esse ultra egoísmo objetivista é assumir um papel como alguém empático, ajudando e se sacrificando pelo outro. Até porque não é sobre salvar apenas a si mesmo, mas sim ajudar todos aqueles que também estão ao seu redor. E aqui tá um dos pontos principais que fez com que eu adorasse esse jogo de início ao fim. O tipo de mídia escolhida aqui para poder contar essa história e também utilizá-la para poder refutar todas as ideias do objetivismo da Ayn Rand, ela cabe muito bem para essa mídia de videogame. Porque pelo fato de você apresentar uma forma de refutar essas ideias através de um outro livro, apenas seriam coisas que não são táteis, são palavras que transmitem ideias. Mas ainda assim você não tem aquele meio observacional do que você está consumindo. Uma música talvez daria certo, mas ainda não seria uma crítica viável. Um filme, ainda assim, não te faz você estar inserido naquele mundo. E o jogo, ele consegue juntar todos esses lados. Ele consegue fazer com que você interaja, você conheça, você observa, você consuma aquilo e perceba como que aquele universo objetivista ele tem muitas pontas soltas. E principalmente como a Ayn Rand ela constrói uma ideia objetivista utópica, o jogo ele traz uma visão distópica sobre o que realmente aconteceria se alguém aplicasse o objetivismo numa sociedade isolada. E já que eu citei muitas dessas coisas técnicas, eu fiz um vídeo justamente sobre diretores criativos, que eu falo ali sobre essa ideia de que os diretores criativos, eles não necessariamente já têm tudo pré-planejado, eles vão desenvolvendo e vão implementando e vão vendo o que dão certo para aquela história que estão desenvolvendo, para os conceitos que eles querem aplicar para aquelas obras que eles querem criar. Mas ainda seguindo essa linha de discussão moral, tem um jogo muito bom que é o Nine Souls, que eu acabei contando a história dele aqui. Ele também reflete um pouco sobre essa ideia de moralismo e de ética, que ele ainda tem uma metalinguagem sobre se realmente aquele povo solariano realmente eles são seres tão inocentes assim. Mas este foi o vídeo. Eu agradeço imensamente se você assistiu até aqui. E não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e é isto. Eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!